Bom dia a todos. Prazer voltar a falar por aqui. Obrigado, deputado Josenildo. Obrigado, ministro Luiz Marinho. Agradecer o deputado Augusto Coutinho, o deputado Lucas Ramos, e começar a minha fala citando Ronald Reagan. Ronald Reagan dizia o seguinte: a visão do governo sobre a economia pode ser resumida em frases curtas. Se a coisa se move, taxe-a. Se continuar em movimento, regule-a. Se ela parar de se mover, subsidia. Um determinado presidente de sindicato, em 2016, diz o seguinte: pobre tem que se conformar, ele é pobre. Ele só toma táxi quando a mulher vai dar à luz. Ou ele quebrou a perna. O pobre não vai querer ter o que o rico tem. É o que afirma Natalício Bezerra, presidente do Sindicato Taxistas Autônomos de São Paulo, à TV Folha, Sinditax. É interessante que, nesse mesmo ano, deputado Augusto Coutinho, a Lei 10.553 de 2016, do prefeito Roberto Cláudio, do PDT, determinava o seguinte: é vedado no município de Fortaleza, o meu município, o transporte público individual de passageiros, sem a devida permissão legal. Ou seja, ele acabava com todo o serviço de Uber, 99 e qualquer outro aplicativo de transporte no município de Fortaleza, ação que foi derrubada na DPF 449 no Supremo Tribunal Federal, isso PDT. O PT, no PL 5587/2016, do senhor Carlos Aratini, do PT de São Paulo, define o seguinte no seu artigo 12C: o transporte individual remunerado de passageiros, em veículos com capacidade de até 7 passageiros, somente poderá ser realizado por veículos de aluguel, conduzidos por profissionais taxistas, ficando expressamente vedada a utilização de veículos particulares para viagens individuais, municipais, intermunicipais ou interestaduais, inclusive por meio de plataformas digitais, quando houver proveito econômico direto ou indireto nas partes envolvidas no transporte. Como isso faz pouquíssimo tempo, 2016, é interessante ver que o objetivo aqui não é melhorar a vida dos aplicativos de transporte. Aqui é proibir, né? É muito interessante a visão do Reagan, não foi à toa que eu trouxe esse ponto para entender as consequências disso para o usuário, para o motorista, que sofre, por óbvio, essa visão. Eu achei interessante quando falaram aqui que tem 5 valores, né? Foi um comentário, acredito que do secretário Adroaldo, tem 5 valores para ir para o aeroporto. Até 2016, 2015, tinha um valor, o do táxi, que, segundo o Sindicato de São Paulo, não servia para os mais pobres. Eles não tinham acesso a isso. Que bom que houvessem 10 valores, 20 valores, 50 valores. Quanto mais empresas estiverem nesse mercado, melhor. Mas se esse projeto passar, provavelmente em empresas menores, as pequenas, as que estão lá no meu interior de Baturité, aqui estão lá no interior de Santa Maria, essas vão quebrar. Com esse projeto que está colocado, essas vão quebrar. Se for colocado, como disse o Ministério Público do Trabalho, ou como foi dito pelo deputado, não recordo o nome dele, do PT, que estava falando em colocar todo mundo na casinha, que é o sonho dele, sempre CLT, que só quando as associações foram chamadas é que o Ministério do Trabalho parou de tentar forçar a CLT, foi que, porque só tinham sindicatos, e sindicatos de fato, pessoal, desculpe, mas as pessoas têm a possibilidade de poder se defender, ou pelo menos a possibilidade de não serem obrigados a cumprirem, por exemplo, uma obrigação de convenção coletiva, que é uma sugestão que a gente já dá no projeto, que a gente já dá como emenda. No projeto impede acordo individual. É impossível fazer acordo individual, ele só prevê convenção coletiva. Porque um dos argumentos ditos em outras audiências públicas era: não sou obrigado, deputado Augusto Coutinho, a me sindicalizar. Verdade, ninguém é obrigado a se sindicalizar. Mas a convenção coletiva é obrigatória. Se houver lá uma contribuição para 1,5 milhão de pessoas fazendo, ela passa a ser obrigatória. A solução desse governo, assim como foi proteger lá atrás os sindicatos dos taxistas, agora é criar uma nova modalidade de sindicatos para encaixar todo mundo na mesma casinha. E isso é muito perigoso, muito perigoso. É interessante, nesse ponto que também o secretário Adroaldo falou, sobre previdência. Né? É interessante ver essa visão que o filho dele era contrário. Né? O meu filho não consegue entender que esse sistema. Ele não consegue entender porque essa turma mais jovem está começando a ter um pouquinho de educação financeira e descobre que o sistema de previdência está quebrado. 6 trilhões de reais é o déficit atual da Previdência. Quem disse isso foi a Folha de São Paulo, no dia 28 de janeiro de 2024. 6 trilhões de reais é o déficit atuarial da Previdência. Ou seja, talvez o filho do senhor Adroaldo não consiga receber isso, porque o sistema está pagando quem já morreu, não paga, obviamente quem já está aposentado recebe de quem está pagando hoje.
precisa ter gente nativa para passar isso, o que demonstra caráter absolutamente arrecadatório do projeto. Ou seja, a finalidade é arrecadar mais, é trazer mais recursos depois de todos os recursos já trazidos, né? De todos os aumentos de impostos, de todas as alíquotas, de todos os pontos que o brasileiro não aguenta mais. Tanto que hoje, depois de ter esse Congresso aqui, passada a aprovação, derrubado o veto, passada a aprovação de novo, o governo judicializou no Supremo a questão dos 17 setores, ou seja, não satisfeito em todo o trabalho do Congresso ter sido feito, derrubando o veto do próximo governo. É muito interessante você ver uma visão como se a gente estivesse no século XIX, como se a gente ainda estivesse naquela situação. Os aplicativos de transporte são uma novidade muito bem-vinda para a humanidade, para todo o planeta. Os mais beneficiados, em especial, são exatamente o que esse presidente do sindicato disse que não seriam: os mais pobres, classe C, D e E, que resolve o problema da periferia do nosso país. E o sonho, como foi dito nos projetos de lei, né? A história é interessante por isso. Projetos de lei tem projeto e tem lei que passou para isso, exatamente prejudicando os motoristas e prejudicando os usuários, em especial aqueles que mais precisam desse serviço, que são os mais pobres. Essa situação colocada nesse ponto, você tem o projeto, tem duas coisas muito importantes e muito interessantes. A possibilidade do que os motoristas querem. Quem demandou a possibilidade de autonomia muito fortemente, e até porque é um serviço autônomo, foram os próprios motoristas. Demandaram isso. Tanto é que o governo muda de ideia da forçação de barra de CLT, porque eles não querem ser CLT. Eles não querem ter essa possibilidade. A possibilidade do MEI, como a do MEI caminhoneiro, muito claramente, é uma proposta que já existe no Brasil hoje. Ela já funciona no Brasil hoje. Ou seja, o MEI do caminhoneiro foi um sucesso e tem funcionado muito bem para o Brasil. Por que não aplica uma modalidade semelhante? Porque isso tira a possibilidade, a razão é clara. O MEI tira o sindicato da jogada. E é essa a razão que o governo não quer ter o MEI. É por essa razão que ele não quer colocar as pessoas tendo a possibilidade de fazerem a sua própria contribuição e poderem trabalhar da forma que quiserem. Ou seja, há uma tutela violenta no trabalhador definindo o que é melhor e o que é pior para ele. Isso não cabe a um governo e a ninguém. As pessoas, incrivelmente, sabem o que é melhor para ela. Quando o Denis destaca a possibilidade de trabalho de alguém, não, eu preciso tutelar. Eu preciso tutelar. Você precisa ser tutelado por alguém. Alguém precisa definir o que você vai fazer. E esse sonho intervencionista do governo é exatamente o que a humanidade, as pessoas, os brasileiros não querem. Nós precisamos ter a possibilidade de mais liberdade, ter a possibilidade de liberdade econômica, principalmente para ter Uber, 99, InDrive, que estão aqui representados, mas para ter o Vou Passar, que está lá no interior do Paraná, para ter o Vem Me Pegar, que está lá no interior do Ceará, que são pequenos players que são muito prejudicados com esse projeto de lei. Isso precisa ser verificado pelos relatores dos projetos que estão aqui. O cuidado para entender que só tem motorista se tiver empresário. Só vai ter motorista trabalhando nesse mercado se tiver alguém possibilitando que haja conexão entre esse usuário e essa pessoa que vai prestar o serviço como motorista. Se isso não acontecer, nós teremos um prejuízo violento ao nosso interior do Brasil, que infelizmente o 99 e o Uber não consegue atender o Brasil inteiro. E que bom que outros players apareçam, que outros mercados apareçam, que outras pessoas possam atuar, que outras empresas possam nos levar daqui do Congresso Nacional até o aeroporto. Porque eu fico triste quando tem 5 valores diferentes, tem 5 modalidades diferentes, que tem 50 modalidades diferentes. Que cada empresa apresente o seu melhor modelo e que os motoristas migrem livremente para o modelo que mais lhe interessa. E que os usuários migrem livremente para aquilo que mais lhe interessa. Isso é que um pouquinho de liberdade econômica permitiu no Brasil. Isso é que um pouquinho de liberdade, deputado Augusto Coutinho, permitiu que os usuários passassem a ter, repito, em especial os mais pobres, a possibilidade de levar seu filho até o hospital. A possibilidade de resolver o seu problema, de chegar lá no ônibus que é longe da casa dele e resolver o seu último quilômetro para chegar na sua casa. Foi isso que um pouco de liberdade permitiu às pessoas do nosso país. E é isso que parece que o governo quer acabar, e é isso que parece que o governo quer acabar definitivamente para os motoristas e para os usuários. Obrigado.